Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Bom, meu nome é Gabriel Henkel e eu fiquei responsável por falar sobre a assonância. Quando tocado no assunto de figuras de linguagem, mais especificamente nas figuras de som, é muito comum as pessoas confundirem a assonância com a aliteração. Bom, de maneira resumida, a gente pode dizer que a assonância ela consiste na repetição dos sons vocálicos, né, que são as vogais, o som das vogais, nas sílabas tônicas de uma frase, enquanto a aliteração consiste na repetição dos sons consonantais, ou seja, o som das consoantes, nas sílabas tônicas de uma frase. Para a gente entender melhor, né, para a gente fixar, eu vou ler 2 exemplos. Avistei, conversei, logo pensei e comentei. Se é isso que você pensa, sua opinião respeito. Nesse exemplo, a gente pode ver claramente a assonância na letra E. Por quê? Porque salienta a ideia que o som do E se repete durante a frase. Na própria leitura, a gente consegue ver praticamente de cara. Avistei, conversei, logo pensei. A gente vê que o som do E se sobressai na frase. Um outro exemplo que a gente pode citar é: hipócritas sem compaixão sempre culparão quem age com repreensão à sua opinião, pois, segundo eles, seu ego não aceita humilhação. Neste exemplo, né, ocorre assonância no ão, né, no a, com o tio. A gente pode ver que quando a gente está lendo a frase, digamos que o ão ele se sobressai, né, que é a sílaba tônica, é uma vogal. Hipócritas sem compaixão sempre culparão. Importante comentar também que os exemplos eles abordam o tema ética e respeito, né? Que é um tema transversal que o nosso professor sorteou entre os alunos. E o que é o tema transversal? Ele é um tema que o MEC definiu sobre alguns temas que abordam valores referentes à cidadania. Pessoas sem decência não possuem nenhuma obediência, portanto, meu filho, são desprovidas de inteligência. Isto é um fato comprovado pela ciência. Olá, meu nome é Guilherme Duarte e hoje eu vim falar sobre gradação. Bom, a gradação ocorre quando desejamos fazer uma sucessão de palavras contínuas. Ela pode ser tanto crescente como decrescente. E quando falamos de uma gradação crescente, ela pode ser chamada também de clímax. E quando falamos então de uma decrescente, pode ser chamada também de anticlímax. Um exemplo de crescente seria: durante um interrogatório, eles batem, torturam, mutilam, asfixiam e enforcam o refém, mas apenas sendo um gentis que conseguem o que querem. Então dá para ver que está subindo gradativamente, crescentemente, as palavras na frase. E um exemplo de decrescente seria: naquela terrível conversa, ele agonizou, berrou, gritou e reclamou, mas foi falando educadamente que foi ouvido por todos. Então, dá pra ver que tá decrescendo, tá descendo o sentido das palavras. Certa vez, queria falar com a professora, mas ela não ouvia-me. Falei 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes, mas só pude ter a palavra quando pedi com educação e respeito. Vim falar agora sobre a perífrase. A perífrase seria basicamente quando um nome ou um termo famoso é, digamos, substituído por uma característica marcante ou algum fato marcante que represente este termo ou palavra. É um pouco confuso, né? Mas é melhor com exemplos.
Um bom exemplo seria a consideração de uns aos outros e o que é o respeito. Outro exemplo, então, seria a arte de se colocar no lugar do outro, que é a famosa empatia. E uma observação muito importante é que quando se faz essa troca com pessoas de termos e palavras, estas regras não se aplicam. E sim, o nome certo dessa troca com pessoas é antonomasia. Um exemplo seria tipo o rei. O rei é o Roberto Carlos, no Brasil. Papai, o que ele está falando? Ah, meu filho, ele está ensinando os valores da ética e do respeito. Sou ético, não sou maldoso, imponente como o rei da selva. Não sou bonzinho e sim justo, lhe respeitando como quero ser respeitado.